Viagens internacionais e o momento onde nós fomos considerados uma das referências do mundo quando se trata do assunto arguile. Vamos para a segunda parte aí desses 10 anos. E aí, família, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Se você ainda não assistiu, a primeira parte aí desses 10 anos já está disponível no canal e agora chegamos com essa segunda parte. Dependendo, do que a gente fizer aqui nesse vídeo, pode ser que aconteça uma terceira ou até mesmo uma quarta parte. Mas a gente também não quer se prolongar tanto, porque ano que vem, de fato, em 2025, vão completar aí 10 anos de TSM. Aí a gente pode falar muito a respeito, porque basicamente nesses 10 anos a gente acaba falando mais do TSM em si do que os demais conteúdos que a gente chegou a fazer, seja em outras redes sociais ou até mesmo lá no canal ArguileCast, que se você compara a frequência, a quantidade de conteúdos, é bem assim diferente de um canal para outro. Enfim, nessa segunda parte eu queria focar sobre as nossas viagens internacionais. E por que eu falo viagens internacionais nossas? Porque não só eu fui para fora, mas também a gente teve a oportunidade de conhecer outros lugares em grupo. E o momento que a gente se descobriu como realmente de fato uma referência para o mundo. Porque até então é uma coisa bem relativa, subjetiva, quando a gente faz um conteúdo aqui e não temos a oportunidade de viajar para fora para ver se as pessoas de fato conhecem ou não o nosso trabalho. E não que fosse o intuito. Na minha opinião, isso nunca foi o intuito, tanto que as primeiras oportunidades, elas me estranharam muito, desse contato com pessoas de outros países, de outras línguas e, consequentemente, aí de outras culturas, certo? Então, falar de viagens internacionais. Patrick e Leandro estão aqui, O Leandro não estava presente na primeira oportunidade, mas seguinte, eles aí viajaram, Nós viajamos juntos. Eu não vou lembrar a data certa. Eu tenho que lembrar dessa data, que foi 2019, quando a gente no começo do ano foi para o Peru, juntos, para fazer um conteúdo. Nessa viagem, tava meio que uma questão de lançar um produto, uma campanha, ao mesmo tempo tinha aí conteúdos para os nossos canais, enfim, mas acho que foi uma viagem muito mais sobre conhecer um lugar novo do que propriamente difundir o arguile nesse local. Porque falando em Peru, um país aí muito conhecido na América do Sul, por outras questões, pela sua cultura, pelas suas comidas típicas, enfim, mas nem um pouquinho pelo mundo da xixa, E quando a gente foi lá, a gente só confirmou isso de fato. Então foi mais para conhecer outros quesitos, outros fatores e tentar linkar ali para o trabalho que a gente estava designado para fazer naquele momento. Então foi uma viagem muito legal, dá pra gente contar de momento engraçado, com certeza. Esse fica na memória minha e do Leandro para sempre, que foi o Patrick passou mal, Patrick? Se você quiser, você pode falar até alguma coisa, mas ele inventou de comer comidas típicas lá do Peru, que eu e o Leandro fomos no safe do safe, que não conhecemos, não vamos ficar enfiando o pé na jaca. Ele falou, não, deu um tapão no peito e quis ir pra cima. E não deu bom, filha? Eu lembro até que foi um hambúrguer que a gente jantou num dia e no dia seguinte, eu já não acordei legal, a gente teve que pegar um trem no dia seguinte. E nesse trem, que eu saí, eu já tava me sentindo estranho. Eu saí, quando a gente terminou a viagem, saí do vagão, já comecei a passar mal ali, e aí foi o dia inteiro, aquela infecção alimentar que, cara, um dia inteiro eu praticamente não vivi. Eu só sobrevivi mesmo. Não, foi um dia que, a gente até falou, a gente quer dar uma volta e tal, e aí você falou, não, pode ir, aí eu e o Leandro a gente foi, comemos O Leandro fala que é a top 1 pizzas que ele já comeu, mas pra mim entra com certeza aí num top 5. É que é muito difícil escolher uma na lista das coisas, enfim, de coisas da vida. Mas com certeza era uma pizza muito boa que a gente comeu na cidade de Cusco, lá no Peru. Mas o Patrick, ele deu essa passada, enfim, ele passou do ponto, não ficou bom e, cara, tava ali, mistura de odor horroroso. É o karma, Com aquela... É o karma, exatamente. Você vai comer ali uma comida esquisita, ele te devolve ali energia. Mas foi uma viagem muito legal. Eu não vou lembrar, acho que era a primeira vez que o Patrick saía do país. Leandro, não sei se era. Tirando o Paraguai, tirando o Paraguai, que a gente havia ido, nós três, Mas ali era uma viagem mesmo, de fato, mais longe ali.
E particularmente foi muito legal. Com relação a coisas de Arguilha, a gente não viveu nada ali, mas em relação à cultura, por conhecer, ver ali a cultura de rua, música, gastronomia, forma de se vestir, cara, muito diferente. Tanto que em casa até hoje eu tenho ali, né, eu trouxe aquelas... Você tem uma laranja e preta, se não me engano, não sei se você pegou naquela época, enfim, as... Tem uma blusa azul e branca. Ah, a blusa, né, o Patrick pegou também, eu acho que uma blusa, não sei se pegou. Eu lembro até hoje. Eu coloquei aquele, tipo um chale, né, eu não sei o nome certo. Eu tenho até hoje um. O seu que é laranja, né? Não, o meu é marrom. Ah, não, eu esqueci, eu trouxe um pra Nath que era laranja e preto, sempre esqueço isso aí. Trouxe uma bolsa pra Michelle também. Foi muito legal, cara, foi uma viagem que assim... a gente saiu muito do âmbito que a gente estava acostumado em questão de trabalho e tal, e fomos para conhecer realmente uma sociedade, uma cultura diferente aí da nossa, e saímos de lá com muita história, muita risada, e mais do que isso, pô, extremamente gratos por ter essa experiência diferente em vida, assim. E, cara, citar outras viagens, claro, né, vocês já acompanharam aqui, né, antes de qualquer cenário de guerra e tudo mais. Nós fomos aí 2 vezes aí para São Petersburgo, né? Também fomos para Alemanha, para Frankfurt, na Xixamesse. Mas acho que uma viagem que me abriu, né, a cabeça para tudo isso, para conhecer novos ambientes, porque uma coisa é muito fato para mim. Eu sabia que da internet eu acompanhava outras cenas. O mundo do arguilha nos Estados Unidos, um pouco na Europa... Enfim, essas eram as localidades as quais eu conhecia. E quando eu fui para a Suécia em 2018, se não me falha a memória, eu vi uma cultura muito diferente de pessoas, de sociedade em si, e um consumo de arguilha que naquela época era relativamente interessante. Hoje é muito baixo, assim, falando de Suécia, Estocolmo e tal. E foi um negócio muito doido, porque eu lembro que eu tirei uma foto e eu tinha conhecido naquele mesmo dia da foto, um dia antes, nada mais, nada menos do que John Nadur, né? O Ruka John. E, cara, essa foi a viagem pra mim que eu falei, porra, eu tô realizando um sonho que é conhecer o John. E automaticamente realizando, assim, um negócio fantástico de estar num país muito diferente do meu, conhecendo hábitos e rotinas totalmente diferentes. Uma cidade, por exemplo, Estocolmo, que tem muita bicicleta, assim como, por exemplo, é Amsterdã na Holanda, onde tudo é mais clean visualmente, seja o estabelecimento, as pessoas se vestem de uma forma mais minimalista, mas extremamente elegante. E aí, cara, a primeira coisa que eu recebo, chegando de Estocolmo no aeroporto pro hotel, é uma mensagem do John, Ruka John, perguntando se eu tava chegando porque ele queria dar uma volta comigo, e eram 5 horas da manhã. Eu não sabia se a cidade funcionava já às 5 horas da manhã, fiquei criando vários cenários, né, imagináveis e inimagináveis na minha cabeça. E aí quando eu cheguei no lobby do hotel, tava lá ele, um cara que eu só tinha visto pelo YouTube, tava na minha frente. Assim, já tinha tido um contato com ele básico e tal, mas nada semelhante a isso. Surreal. E a hora que eu fumei o primeiro roche dessa viagem com ele, eu falei, cara... não assim, estourei, pode acabar o mundo aqui, mas que momento, senhoras e senhores. Que foda. E eu não esqueço até hoje. Tanto que a gente tem um contato que não é de se falar frequentemente, muito esporadicamente, mas, cara, uma pessoa que eu considerava um ídolo de arguile, ele se tornou um colega, até um amigo em alguns outros momentos, porque ali em 2018, 2019 e até 2020 a gente se viu com muita frequência. Seja na Alemanha, né, propriamente começando aí pela Suécia, e depois aí na Rússia e tudo mais. Cara, surreal, né? E naquele momento também conheci um cara que de fato se tornou meu amigo, porque a gente troca as mensagens no Instagram e não tem nada a ver de arguilha, é muito tipo assim, comida, lugar onde ele tá, que é o Ayosha, que é o Rukase, né? Um cara que assim, eu mando mensagem pra ele, por exemplo, ele tava comendo na Espanha umas empanadas, eu não vou lembrar o certo, eu falei, e aí, você tá com saudade das coxinhas? Ele falou, cara, chicken meatballs. Ele fala, pô, isso aqui é o supra-sumo. Quando eu comi em São Paulo, as coxinhas são os melhores, né, os melhores quitutes que eu já comi na minha vida, fora da Alemanha. Então, um cara que eu conheci lá, então foi muito legal, né? O próprio Raul, que foi integrante aí da Zoma Europa, um cara fenomenal, que eu aprendi pra caramba. Então eu tenho muitas lembranças insanas, assim, dessas
oportunidades, né? Aí depois parece que assim, em 2018, que foi para esse momento da Desval, e até vou falar de uma coisa que as pessoas perguntam às vezes quando eu posto story, sim, né? Tem um modelo aqui que a gente pode até falar um pouco de história, porque tem muita história, né, da marca Desval, que dá para dizer que ela está inativa no momento e pode voltar a qualquer momento. Então, a partir desse momento que eu fui convidado pela Desval para estar em Estocolmo, lá na Suécia, e eu comecei a fazer esse network fora do meu país, cara, começou a abrir umas portas que eu não fazia a mínima ideia. Porque 2019, poucos meses depois, recebi um convite para ir para São Petersburgo, fazer parte do júri da Hookah Battle, que eu sou extremamente grato ao Stan e toda a galera, que eu fiquei assim, cara, que surreal. E ali, quando eu falei, pô, mas como que eu vou ali pra São Petersburgo, não tendo um puto no bolso, no sentido assim, pô, de fazer esse investimento e tudo mais, e chega uma mensagem falando, não, você vai participar do júri, você vai divulgar o evento para o seu público, e nós vamos aí custear a sua passagem no seu hotel. Falei, quê? Isso nunca havia acontecido comigo. Então, assim, uma passagem caríssima no momento ali, cara, eu nem vou lembrar do valor da época, mas um valor super alto. E um hotel, que era o melhor hotel possível por ser colado de São Petersburgo, ou do evento, perdão, e ser ali do lado do aeroporto de São Petersburgo, eu falei, cara, estourei. Só que aí eu fui daqui do Brasil para Londres, de Londres, né, Reino Unido, eu fui para Helsinki, na Finlândia, e da Finlândia eu caí em São Petersburgo. Nessa viagem eu entrei em desespero, sei lá, umas 300 vezes. Às vezes a dificuldade de falar inglês, não é porque eu não sabia falar, mas o nervosismo. Na Finlândia era quase, sei lá, madrugada e não tinha quase ninguém no aeroporto e eu não sabia se aquele voo ia acontecer mesmo de fato. E quando eu cheguei em São Petersburgo, uma puta de uma neve, não sabendo, entrando num táxi sem saber falar russo nenhum e nem nada. E no final das contas deu super certo. Isso em 2019, ou seja, um pouco mais de 5 anos quando tudo isso aconteceu. E essa viagem aí para conhecer Hookah Club Show, cara, surreal. Para feiras, eu só tinha vivido as feiras aqui no Brasil, que já eram excelentes. Mas eu nunca tinha vivido uma feira internacional. Isso datado mais ou menos fevereiro, março e tal. Entrei no Hookah Club Show e aí o Félix Egorov, organizador, falou, Sakamoto, você não quer conhecer as instalações antes? Eu falei, claro. Sabe quando você parece uma criança e tudo é novo e você quer conhecer e viver cada parte disso? E eu sou assim até hoje. Mas eu lembro exatamente naquele momento. Eu falei, fui. Eu quero ir e eu acabei indo. Cheguei lá, ainda tava, sabe, madeira, estrutura, montando e ele mostrando. Eu falei, cara, ele me convidou, ele sabe que eu tô aqui, ele fez questão de me apresentar tudo isso. Mas eu não sou porra nenhuma. Mas eu falei, pô, tô feliz demais, me senti pra caramba feliz e tal. Peguei a câmera, falei, vou gravar tudo. Trouxe vídeo pra vocês aqui. Ah, gostou? O cara perguntando minha opinião. O que você faria pra melhorar? Eu, o quê? Nunca fui num desses? Como assim, o que eu faria pra melhorar? Eu quase que eu falei pra ele, não tem nada pra melhorar agora. Esse momento aqui eu vou guardar pra minha vida, perfeito, pum. Enfim, Hookah Club Show, primeiro dia, abriu a porta, porra, surreal. Eu lembro que eu entrava, a minha câmera tremia porque eu tava arrepiado, malandro, eu tava em outro universo. E eu vi aqueles stands gigantescos, aí do lado esquerdo já Dark Side, já os caras nos containers, muito louco, e pá, não sei o que, marca XYZ, depois eu fui ver a Element, nem conhecia essa marca. Quando eu chego nesse stand da Element, pum, o cara fala, você é do Brasil, né? Mano, me deu um gelo, eu falei, que merda que eu fiz. Sabe aquele situação que você não acha que alguma coisa boa vai surgir dali? Você é do Brasil, você faz conteúdo, né? Sakamoto, né? Mano, eu juro que não cabia a porra da felicidade em mim. Eu fiquei num bagulho, eu falei, meu Deus. Eu mandei mensagem pra Natália, eu falei, amor, não acredito, o cara sabe quem eu sou, velho. Há mais de quantos mil km. E no Brasil, tinha uns caras que queriam minha cabeça, me odiando. Aí nessas horas você para pra pensar, você fala, porra, às vezes quem torce pra você é um cara que você nem conhece e que tá muito longe. E isso eu não tô falando só deles, tá? Vocês, que eu às vezes nem conheço pessoalmente, torcem muito mais pra mim do que os próprios colegas de mercado, pessoas que trabalham e que fingem torcer por mim. Por isso que vocês são prioridade aqui e sempre serão. E naquele momento eu falei, olha isso que tá acontecendo. Obviamente que eu não consegui calcular, entender a dimensão pra mim, não é a dimensão pra mais ninguém, é a minha dimensão.
E foi louco, eu lembro que eu passei 1h30 degustando um Dark Blend pesado. Eu tomei não sei quantos copinhos d'água e eu tremia, porque aí já não era o nervosismo. Aí já era a nicotina, o amoníaco fazendo assim no meu corpo. Porque eram 7 horas da manhã do meu corpo Brasil e 1 hora lá do horário dos caras. Então você imagina, o meu corpo de 7 horas da manhã, não tive tempo pra ambientalizar ali, fazer todo aquele procedimento pra acostumar o corpo. Não tive nenhum. Dormi do jeito que dava, acordei, fui pro evento, tomei café antes e desse jeitão, cara. Eu lembro que o verdadeiro sentimento de buzz eu vivi ali durante 6 dias. Não foi 1 hora, 6 dias de buzz. Enfim, essa foi a primeira coisa que me deixou em choque. Aí depois, cara, foi aparecendo uma coisa ou outra. E eu falei, caraca, meu irmão, isso aqui tá surreal. E aí outras poucas pessoas me pegaram assim pela mão. Sakamoto, né? Tal, não sei o quê. Aí muita gente chama de Sakamoto, outras chamam de Gabriel. Ei, Gabriel, blá, 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 blá. Enfim, que viagem. Cara, eu acho que daria pra fazer um vídeo só dessa viagem, mas como o intuito é fazer um resumo, eu vou tentar melhorar pra vocês. E depois eu fui pra lounge de São Petersburgo, cara. Ali foi onde eu conheci, fiz uma amizade com o pessoal da Ian, pra vocês que conhecem a marca, né? Eu acho que eu nunca falei dessa amizade. O Felipe, Pascal, Mo, cara, eu sempre esqueço o nome dele. Um cara que sempre lembrava de mim quando eu encontrava, era um dos vendedores da Ian. Ele sempre lembrava de mim porque eu era do Brasil e ele falava que ele havia jogado nos Estados Unidos futebol normal, nosso futebol, soccer, junto com outro brasileiro. Ele falava, vocês brasileiros quando jogam bola, eu falei, calma, vocês, os caras que sabem jogar, eu não sei porra nenhuma. Eles são bons, a gente não. E, porra, ele sempre lembrava bastante. Lá eu conheci no Hookah Place, onde também vi pela primeira vez o Anton, né, qual que é o nome dele? John Galliano. Meio malão, mas muito gente boa, velho. Não malão de ser ruim, mas ele tem a pose e o pique do Rockstar. Como diria, eu tava assistindo esse vídeo outro dia do Creu falando que o Michael Jackson reconheceu ele num show na Califórnia, que é um bizarro. Não, que na verdade ninguém entendeu, mas esse vídeo é um meme que ele faz. Por ele ter uma rixa com o Naldo, ele fez uma zoeira. Só que ele fez tão bem que as pessoas acharam que ele tava falando sério, que o Michael Jackson reconheceu e falou, Creu! Bizarro. Enfim, aí no Hookah Place lá conheci o John Galliano, que ele tem esse pique malão de rockstar e tal, mas cara, me tratou super bem. E o gerente me conhecia. E aí eu falei, pô, tá tomando uma proporção muito bizarra assim, tá ligado? Enfim, voltei de lá, depois foi Frankfurt, depois, viagens e mais viagens. E aí começou, o Patrick lembra muito bem, o Leandro também tava aqui, lembra. Começou um fluxo de viagens e de produtos gringos chegando aqui e a gente postando no canal. A gente se tornou uma referência. Brasil, América do Sul, América. A gente recebia coisas que os americanos não recebiam para trazer como conteúdo. A gente virou referência na América completa em produtos internacionais, oriundos de Espanha, Alemanha, Ucrânia, né, Rússia, enfim, todos esses lugares, velho. E foi uma loucura, porque tinha produtos que a gente nem conhecia direito e tentava entender da melhor forma possível. Tinha os outros que a gente namorava pela internet, no sentido de querer conhecer e conhecer aqui. E tanto que a maioria fica aqui, né, como forma da gente olhar, olhar, lembrar e sempre se apegar nessa parte aí. Então, muito doido, cara. Muito doido mesmo, porque essa questão da referência não foi uma coisa projetada, porque eu acho que até então o único produto que eu e o Patrick nós havíamos gravado era o Genie Sniper, que tinha na galera do Narguile da época, e aí o pessoal enviou pra gente fazer um conteúdo. E depois disso, assim, óbvio, né? Regal e tal, Uca, essas paradas é que já tinha, mas coisas que não tinham no Brasil era muito difícil de acontecer. E eu falo que hoje, graças ao nosso movimento, as lojas têm aí, porque a gente também quis investir muito nisso de ter maior variedade. Ah, saca, mas é um tiro no pé a partir do momento que você criou sua própria marca? Com certeza não, cara. Quando você é tranquilo no sentido assim, que você fez uma coisa bacana, que você sabe que você usou bons princípios e materiais, cara, tá tudo certo, a concorrência ela existe. Inimizade que não pode existir. Não é porque existe uma marca que eu preciso ser inimigo dela. Ela vai ser minha concorrente, isso é fato. Mas não posso criar uma inimizade à toa por um negócio bobeira que é uma concorrência. E que pode ser sadio, sim, com certeza, e é sadio, na minha opinião, aí no mercado, falando dos nossos produtos nacionais aí, algumas marcas como as nossas,
em comparação aí com as marcas importadas. E chegou uma época, cara, que assim, eu nunca falei, mas eu cheguei a recusar algumas coisas. Porque nem todo produto parecia ser interessante. E as pessoas lá de fora começaram a enxergar simplesmente como uma pura vitrine. E não querendo saber muito meu feedback. Então teve ali algumas marcas que eu falei, cara, se você tá me olhando só com uma questão de vitrine, não é bem por aí. Porque tiveram marcas que olharam aqui para o nosso trabalho e queriam de fato a nossa opinião. E isso eu posso falar a marcas como Ion, como eViral, que fazem parte do mesmo grupo. A própria Stimulation, que foi uma marca que fez questão de explicar o produto por completo e ao mesmo tempo a gente buscando mais informações. E quando eu encontrei presencialmente aí o Alex, né, dono da Stimulation, ele me perguntou novamente sobre outras questões, sobre o que eu achava sobre o produto. Então foi legal que nós fizemos algumas reuniões, seja em Frankfurt, assim como em Dortmund, na Intertabak. E foi mais ou menos nessa pegada que a gente, não é que a gente começou a virar mala, mas tinha muita gente que falava assim, ó, vou te mandar um produto, você posta aí, tá tudo certo. Eu falava, porra, velho, a gente quer, mas... E tinha gente que usava do artifício assim, sabe essa marca que você gravou e que você colocou aí? A gente é muito melhor que ela. Então você vai gostar com certeza do produto. Eu falava, pô, isso não é um tipo de ideologia que eu gosto, que eu acho bacana. Se outra pessoa vai achar, legal, mas se a gente vai fazer um trabalho diferente, por que não a filosofia, né, ter uma coisa que casa legal? E de fato algumas pessoas não trabalhavam desta forma, o que implicava na gente ter que recusar, para depois não ficar uma situação meio esquisita, sabe? Talvez uma parte constrangedora, porque a gente falou e não gostou, ou ele não gostou muito do que a gente falou, e aí ficasse assim nesse disse que me disse e nada muito resolvido. Então, antes de criar um problema, melhor evitar um, né? Então a gente pensava muito na questão de evitar um problema, porque algumas coisas são evitáveis. E essa, de fato, era uma delas, esse contato meio esquisito com algumas marcas que tinham lá fora. Mas as boas, cara, graças a Deus, muitas passaram aqui. E a gente pôde falar dos produtos. E mais do que isso, né? Não é só a gente falar, criar realmente aí o interesse e o desejo das demais pessoas por produtos novos, por produtos importados. Porque é uma oxigenação que se dá no mercado, né? Tudo bem, com produtos que vão ter custos maiores devido ao seu nível de importação, mas tem gente que quer, cara, e eu acho que você tem uma variedade desde aqueles populares que já existiam no Brasil, chegando até produtos de outro valor, por que não? Eu acho que o mercado ele tem que oferecer realmente assim vertentes diferentes, com preços e também propostas bem exclusivas, por que não? E aí a nossa trajetória começou a ganhar cada vez mais holofotes no sentido internacional, enquanto no nacional, graças a Deus, a gente sempre fez o que pôde para estabelecer bem aqui com vocês. E sempre, cara, uma coisa que eu gosto de falar muito, ter empatia, sabe? É uma coisa que a comunicação, ela me ensinou muito. Você, pode ser ácido, claro que pode ser ácido, mas não é que assim tem as consequências para você. Tem as consequências para aquilo que você tá falando, sabe? Seja uma pessoa, seja um objeto. Então tem que ser ponderado, sabe? Então entre trazer coisas as quais a gente vai curtir e outras que a gente não vai curtir, a gente sempre tenta trazer o máximo de coisas que a gente acaba gostando, curtindo e tudo mais. E claro que vai rolar um pouco mais de entusiasmo por um produto que a gente olhou e achou que tem alguns features, né, alguns atrativos mais legais, assim, mas isso só quer dizer a nossa opinião, né? Não é uma verdade absoluta de maneira alguma. E aí, quando a gente começou nessa onda, né? Desde a primeira viagem, de fato, para trabalhar ali, fevereiro, março de 2019. E ali foram chegando diversos produtos, né? Teve a viagem de 2019 também, tanto para a Alemanha em abril/maio e depois em junho para Sevilha, né? Para Espanha. Cara, aí o nosso conteúdo, no sentido assim, ganhou muita proporção. Porque naquele momento lá do início de 2019, a gente foi visto por algumas pessoas por fazer conteúdo que não era muito próximo no sentido assim de produto, de análise, de resenha com o mercado deles. E aí depois que teve essa crescente de produtos importados, a gente conseguiu ficar um pouco mais próximo no sentido de, pô, você tem um produto que eu tenho, então faz sentido eu estar assistindo cada vez mais. E isso foi muito legal, isso é uma coisa que aproximou bastante a Espanha, não só no sentido de produtos, mas principalmente no que se refere à língua, né? Pela proximidade que é o português comparado ao espanhol, né?
Cara, tem uma semelhança ali, né? O que não é nada semelhante comparado ao inglês, um alemão e por aí vai. Então na Espanha, não só o nosso trabalho, né? De outros profissionais brasileiros ganharam uma repercussão muito interessante. Isso foi bom para o nosso mercado, porque já estava rolando uma importação de produtos brasileiros e começou a crescer cada vez mais. Aí depois de um momento chegou meio que a importação de pessoas, né? Nós visitando as diversas regiões da Espanha para conhecer um pouco mais o mercado e para se inteirar daquilo que acontecia, né, de momento lá para todos os espanhóis. Tanto que em uma das minhas viagens pessoais eu fui para a Espanha mesmo, e porque eu havia gostado um pouco do cenário espanhol no geral, assim. Então foi bem legal, e claro que não faltou ir para experiências de arguile, né? Porque uma coisa vai levando a outra e é um pouco inevitável, assim, né? Viajar e não conferir alguma coisinha sobre esse meu amor, sobre esse nosso amor, né? Porque é meu, é do Patrick, é do Leandro, é nosso. É uma coisa que nos move até hoje de uma forma muito única, né? Você que acompanha sabe muito bem, né? Eu tô sendo meio que redundante, porque quando se ama não tem muito o que ficar falando, a gente só faz e pronto. E aí essa referência, cara, foi um negócio surreal, porque eu lembro que teve marca de carvão internacional que quis que a gente experimentasse samples, assim como marcas de essência também nos enviaram coisas para que fossem testadas e passar um feedback. Recebi algumas boas mensagens sobre interesse de marcas ingressarem no Brasil e saberem quais eram os distribuidores, quais eram as lojas que poderiam trabalhar. E muita coisa da Europa, cara, principalmente da Alemanha, né? E hoje é muito legal de se ver aí produtos em lojas como, por exemplo, a Tangier Silk Store, que é uma referência já há muito tempo. Agora também a gente tem a Link Hookah também fazendo esse trabalho, entre outras aí, que não são tantas, né? Como a própria Lotus Palace, que faz um trabalho diferenciado, né? E eu fiz parte dessa família aí no próprio ano de 2019, né? Então coincidiu dessa loucura toda também fazer parte aí da família da Lotus, né? Ter sido um dos sócios proprietários aí desse lounge, que para mim até hoje é minha segunda casa quando se refere a lounge, a carinho, a trabalho diferenciado. A gente tem algumas outras casas também aí espalhadas pelo Brasil, mas essa aí com certeza tem o número 1 por ter sido a minha casa, né, por alguns meses de trabalho, e continua sendo a minha casa por anos, no sentido de ir lá e sentir que eu tô naquele lugarzinho que eu ajudei a quebrar uma parede, que eu ajudei a comprar um item para ser instalado, né? Teve investimento da minha parte, cara, eu sou muito grato a isso. E a própria Lotus recebeu, né, ao longo desse movimento aí intenso internacional, né, os colegas, né, que a gente criou ao longo desses anos todos. Né, o próprio Casey foi para Lotus e ele experimentou a coxinha lá no lounge, ele achou espetacular, o Raul também, mas o Raul ele já conhecia bastante aí o Brasil pelas suas idas e vindas, né, para Foz do Iguaçu, enfim, um cara fantástico. E, cara, eu acho que, assim, uma oportunidade legal também foi na Intertabac de 2022, eu acho que não me falha a memória, que a gente teve a oportunidade lá de visitar. Eu, pela primeira vez em Dortmund, nunca tinha ido para a Intertabac, que é a maior feira de tabaco mesmo, onde você tem o mundo da charutaria, das cigarrilhas, né, dos eletrônicos, enfim, do mundo canábico, tudo junto ali. Então é bem legal para você conhecer. Eu que não tenho frequência de degustar nada disso, só arguile mesmo é legal, uma questão de experiência, de você entender como é que funciona, por exemplo, o fluxo de mercado de outros segmentos, de outras marcas, e como trabalha o marketing, por exemplo, enfim, é muito legal mesmo. E lá foi a exposição da Zig, né? A primeira vez que eu vi a Zig sendo exposta aí de forma internacional, né? Para degustação, para negócio e tudo mais. Eu, honestamente, não acompanhei o processo, porque era mais ali no sentido de tentar criar uma comunicação com os consumidores, gravar alguns conteúdos, né? A viagem ela foi bem curta, para ser bem real, mas para realmente trabalhar e poder voltar. Enfim, mas de qualquer forma foi muito legal no sentido de conhecer um pouco esse lado profissional, né? E exercer ele na Alemanha, porque até então eu tinha ido 2 vezes e elas foram mais para, como que eu posso dizer assim, para viver um pouquinho do geral, sabe? Do dia a dia, do evento como consumidor. Então não teve esse lado de trabalho, de eu estar do outro lado de um balcão, enfim. E óbvio que eu era só um pedacinho ali, micro do projeto, que era muito maior que isso. Mas foi legal e rever os amigos, né? Eu acho que assim, o que eu acho a coisa mais doida pra mim, até hoje,
ir num evento, encontrar vocês e saber que eu tenho alguns abraços para dar fora do país que são bem brasileiros, assim, e com pessoas que não são nada brasileiras. No sentido de carinho, de amor e mostrar que, assim, o Arguilha, ele conecta podendo ser no Brasil, podendo ser a 10, 15 mil km daqui, que é uma parada surreal, velho. Quando eu falo pra vocês que é uma linguagem meio que universal, é uma linguagem universal. E hoje, a gente, graças a Deus, continua sendo uma referência pro mundo, pro internacional. É claro que o fluxo de produtos já não é mais o mesmo, né? Moeda alta, né? Vários quesitos, não é tão simples mais trazer os produtos como já foi um pouco mais tranquilo um dia. Mas é interessante saber que a gente tá sempre no radar das pessoas, né? No ano passado fomos convidados pela Ruka Monk, né, para visitar a República Tcheca, por mais que essa continuidade não foi tão longa assim por parte da Ruka Monk, mas para nós, pô, foi um conteúdo muito especial e uma vivência muito diferente na cidade de Praga. Cara, a República Tcheca é um país que eu jamais imaginaria conhecer. Eu só conhecia por causa do futebol, por exemplo. Para quem é dos anos 90 aí, vai lembrar, né, de Pavel Nedved, que ganhou a bola de ouro, um jogador da República Tcheca, camisa 10 da seleção, e que jogou por muitos anos aí, ou acredito eu que jogou praticamente toda a sua carreira na Juventus da Itália, né, Juventus da cidade de Turim. Então foi muito doido, porque eu falava, pô, minha referência é de futebol. Eu, apaixonado por futebol, conheço as coisas por futebol. Quando eu fui pra Suécia, eu conheci Ibrahimovic, que era um sueco e que tinha jogado, por exemplo, no Malmo, né? Então essas são as minhas referências. E aí hoje, graças a Deus, pude visitar alguns lugares que eu falo, pô, eu lembro da República Tcheca por causa da grande presença de ouro, né, nas pinturas de alguns prédios importantes ali do centro, né? São Petersburgo, cara, pela sua estrutura arquitetônica que é, cara, muito mais dark, assim, uma parada muito mais sóbria, loucura demais. A Alemanha, que é, cara, megalópole, assim, né, Frankfurt falando, uma mistura de cultura absurda, né, você tem ali, cara, cada lugar tem uma questão especial. A Espanha, com o seu calor brasileiro e tal, não sei o quê, é muito maluco, mas a lição que a gente tira aqui é, assim, a humildade do nosso trabalho é que permitiu que outras pessoas pudessem conhecer. Porque também eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que não eram tão boas, né, mundo afora. E essas pessoas, você sentia que tinha ali um peso ruim, uma energia ruim. E as pessoas falavam com uma certa tristeza, porque esperavam que a postura da pessoa pudesse ser diferente. E de fato não era. Era uma postura assim, ruim mesmo, sabe? Então eu acredito que o nosso trabalho, né, o nosso país, né, nós somos humildes, o brasileiro tem essa boa mania de humildade, de simplicidade, de querer conhecer as pessoas. E eu falo que por mais que eu seja de família asiática, né, meus avós, tanto da parte paterna quanto da parte materna, vieram do Japão, eu me considero muito brasileiro. Não na fisionomia, né? A fisionomia continua sendo japonês, mas as minhas formas de pensar, a minha cultura, né? A minha forma de gratidão, a minha forma de relacionamento com as pessoas é muito brasileira. Porque eu amo esse país, eu amo ser brasileiro e nunca vou deixar ninguém falar que eu sou de outro lugar a não ser do Brasil. Tanto que eu tive uma breve discussão, isso eu contei só para as pessoas próximas, lá em São Petersburgo na primeira vez, porque começaram a zombar, né, um cara da Geórgia, né, que é um país que eu também conheço só por futebol, né, que tem o Kvaratskhelia, que joga no Napoli aí. E até então eu não conhecia a Geórgia, tá? Eu conheci recentemente, 2 anos para trás, por causa desse jogador. Mas conheci um cara que era da Geórgia que ele começou a falar muita groselha do Brasil. Mas muito, sabe, assim, de um preconceito absurdo que eu falei, pô, eu preciso falar alguma coisa, né? Porque eu tô em minoria aqui, só tem eu e a maioria ali de gringo e tal, e eu vou ficar quieto. E aí eu comecei a devolver com alguma zoeira, né? E ali ficou um ambiente meio... Começou uma pessoa a falar, ó, para de falar essas besteiras pro cara, tipo assim, ele tá aqui super de boa, veio de fora, querendo conhecer a nossa cultura e você tá falando um monte de merda aí. Então foi legal, porque acho que ele não tava esperando que alguém fosse retrucar, sabe? E ele não achava que eu tinha cara de brasileiro, mas eu falava, cara, você nunca foi pro Brasil pra ver como que é a dimensão. Aqui temos amarelos, brancos, pardos, pretos. Numa roda de arguilha, cara, você vê tanta gente diferente, com vivências diferentes, raízes diferentes, e que é surreal. E aí eu chego a uma conclusão. Viajar é muito bom, cara. Mas estar aqui, trabalhando para o Brasil, é um bagulho melhor ainda. Conheci muito lugar foda,
Mas melhor do que isso aqui, por exemplo, ir num evento brasileiro, encontrar vocês e ter esse calor que não existe lá fora, não existe. Pode ir em qualquer outro país. Eu fui em vários. Não tem esse calor que tem no Brasil. Essa vontade de conhecer, a vontade de abraçar, a vontade de falar, não tem, cara. Essa humildade de falar, pô, vou desprender de toda a minha questão defensiva e vou lá falar com a pessoa porque eu quero falar, porque eu quero conhecer aquela marca, porque eu quero viver esse momento. É aqui, cara. Então nada melhor do que isso. E depois de falar toda essa questão da referência, eu agradeço muito a você por colocar a gente como referência até hoje no mundo do arguile. Porque eu tava até pensando alguns dias atrás, às vezes a gente até pode usar questões que acontecem nas nossas vidas profissionalmente para desistir, por mais que eu nunca tenha usado. Mas existe assim uma baita força imensurável que é para continuar. E não é sobre grana, não é sobre status. Porque assim, se é sobre status, a gente poderia estar fazendo inúmeras coisas para alavancar isso aqui sem precisar ser verdadeiro. E se fosse por grana, cara, a gente não tinha uma vida normal como várias outras pessoas e a gente estaria luxando. E a gente luxa, a gente tem nossos luxos, que é as nossas histórias, os nossos momentos, as nossas lembranças. Por isso que toda vez que alguém pergunta, saca, qual que é o arguile mais caro que você tem? Eu sempre acho uma pergunta muito idiota. Ou qual o melhor arguile que você tem? E eu falo, cara, o melhor arguile é o que está aceso nesse momento. Porque a gente não se apega a produto, não é uma coisa... O que a gente leva de melhor não é tangível. É um negócio que ele fica na memória. Foi tangível naquele momento, da gente pegar na pessoa, né, encostar em alguma coisa, sentir o cheiro e tal, não sei o quê. Depois vira memória, entendeu? Então fica essa reflexão aí da parte 2. E sabendo que a gente tem mais história, vamos para a parte 3. Então ao longo desse mês de setembro aí você vai conferir alguns fragmentos desses 10 anos quando eu resolvi abrir o ArguileCast. Ano que vem vai ser só sobre a TSM. O Patrick falou exatamente hoje, no dia dessa gravação, antes de começar, que a gente deveria trazer alguns personagens que passaram aí. Tem alguns personagens que obviamente eu já falei, porra, nem ferrando eu vou trazer, mas tem outros que dá pra gente trazer e a gente monta isso pra 2025. Mas ainda a gente tem mais história pra contar e é isso. E como de praxe, mais um vídeo a gente não terminou, nem fumou o roche direito, certo? E o seu maior agradecimento para o nosso trabalho, além de comentar nesse vídeo, é utilizar o nosso cupom e comprar os produtos parceiros, que é sinal que a gente ajuda você, colabora de alguma forma e você nos traz esse retorno, né? Seja ali na Sulta com o nosso cupom, produtos como Carvão Rainbow e dizendo que comprou pelo Saca, Alumínio Skin Edition, entre outros. Fechado? Tamo junto, ó. Agora eu preciso tomar uma aguinha e até o próximo vídeo. Valeu!